Olá, semeadores, bom dia! Trabalhando com as crianças, uma história sobre a última ceia, né? Um jantar especial, foi o desenho, o do link que eu vou colocar aqui embaixo, que as crianças viram. Eu trouxe hoje algo visual para a gente trabalhar essa questão da última ceia. Né? O que aconteceu naquele momento, o que a história contou pra gente desse momento em que Jesus se reúne com os seus discípulos para falar, para anunciar que estava quase chegando a hora da sua morte. Né? E outro exemplo que Jesus trouxe muito forte nesse dia foi a questão da humildade. O que é ser humilde, criança? É ser pobre? É morar na rua? Não, não é. Jesus, quando pediu para que organizasse a sala para ele fazer a ceia com os seus discípulos, a ceia, hoje, para nós entendermos, é uma refeição leve, né? Que você faz antes de dormir, que a gente fala é hora da ceia. Hoje já não se usa tanto, mas é uma refeição leve que se faz. Então, o que Jesus pediu? Para ir ver onde é que eles iam jantar, fazer a ceia, né? Não era uma janta, era um lanche. Era um lanchinho com Jesus. E era hábito, né, que as pessoas fossem chegando, como andavam muito, né, as estradas eram empoeiradas, como a história conta, de lavar os pés. E quando chegou lá, não tinha o servo para lavar os pés. Servo é aquele que serve, não é? E quando chegou lá, tinha a cadeira, tinha uma bacia e tinha um jarro com água, mas não tinha o servo. Então, o que Jesus fez? Jesus reuniu os seus 12 discípulos e eles todos ficaram esperando. Cadê o servo? Cadê o servo? Cadê o servo? E ele mostrou o ato de maior humildade. Jesus pegou aquela bacia, aquele tacho com água, despejou na bacia, né? E chamou os seus discípulos um a um para que ele lavasse os pés dos discípulos. E os discípulos foram abençoados com aquela atitude de Jesus, porque ele quis ser o exemplo, não é? Jesus lavou os pés dos discípulos. E lá tinha a toalhinha, e depois Jesus secou, e eles foram para a janta, para a ceia, não é? Quantos eram os discípulos de Jesus? Jesus e mais quantos? Tinha 1, 2, vamos contar comigo. 3, botei ao contrário, virou. 3, 4, olha como a mesa tá ficando cheia, bonita. 5, 6, 7, 8. Olha quantas pessoas foram ter essa jantinha com Jesus. 9, 10, 11, 12. Olha como a mesa ficou cheia. Mas Jesus tinha uma mensagem naquele dia, não é? Então ele reuniu seus discípulos à mesa da ceia e ele pegou o pão que estava sobre a mesa, que não dá aqui para ver, né? Vou tentar ficar assim. Ele pegou o pão e também tinha o suco de uva na jarra. Tinha suco de uva puro na jarra. E ele explicou para os seus discípulos, depois desse ato de humildade, que estava chegando o momento dele ir para o Pai, dele passar por aquele sofrimento, não é? Que a gente lembra na Semana Santa. Então ele pegou o pão, partiu, e ele deu graças a Deus pelo alimento e ele dividiu com os 12 discípulos. E ele também tomou o vinho, o suco de uva, serviu os 12 discípulos e ele disse assim com o pão:
este aqui é o meu corpo. Jesus é o pão da vida. Através de Jesus a gente se alimenta espiritualmente. Todas as crianças precisam ser alimentadas espiritualmente. Através do pão, que é o corpo de Cristo. Ele disse que o pão era o corpo e que o vinho era o seu sangue, porque o sacrifício de Jesus na cruz, quando ele derramou o seu sangue, é o que sela o nosso compromisso, o compromisso dele conosco. O amor, do tamanho do amor de Jesus conosco, foi o sacrifício dele lá na cruz. Então, quando a gente toma o vinho, o suco de uva, quando a gente come o pão, a gente está lembrando desse ato de amor que Deus deu o seu único filho. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo tanto, 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 que deu o seu único filho, para que todo aquele que acredita nele não sofra, mas tenha vida eterna com ele. E isso aqui era o anúncio desse sacrifício que Deus faria por nós, que Jesus faria por nós. Então a ceia, ela é uma lembrança do tamanho do amor de Deus por nós. Amém? Fiquem com Deus. Eu espero que nessa Semana Santa de quarentena, que a gente está longe um do outro, eu consiga estar próxima. A semente esteja sendo plantada no coração de cada criança, através desses pequenos vídeos, através dos contatos de WhatsApp. Não deixe suas crianças ociosas. Compartilhe as histórias com ela, reviva com ela. De uma maneira muito simples, com pregador de roupa, massinha de modelar, que meu filho misturou as cores, e aí deu isso aqui. Eu construí aqui, a ceia, brinquedos, Peguei o que eu tinha aqui, para não deixar de passar a mensagem para as nossas crianças. Amém? Fiquem com Deus. Continue semeando. Tchau, tchau.